O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotente para reagirem. Senhores, eu sou Alvarenga e esse é o Viva Notícia. O governo dos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, fez a declaração mais forte contra o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Meu amigo. A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais e abrir a mão de todas as prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil resulta esse ponto. O único ministro usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com a detenção, prisão de outras penalidades. Senhores e senhoras, o Brasil ele já não caminha mais para um abismo. O país está num abismo. Essa é a pura verdade. E só tem um responsável por isso. Por fazer a gente que é brasileiro passar tanta vergonha lá fora. Esse homem chama-se Alexandre Moraes. Esse homem sabe fazer e diminuir o país, ficar do tamanho dele, pequeno demais. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritoriamente a lei brasileira para silenciar indivíduos ou empresas em solo americano. A situação é precedentes e anomália que não tem. Gente, vamos pensar, todo mundo, não tem mais como que pode um país ter sentado na mais alta cadeira um homem que está misturado com o cunhado de pior da escória do mundo. Um ministro que nunca foi ministro, que hoje não passa de ser um daquelas escórias que está na lei americana. Muito difícil, viu? Muito difícil. A situação é só com precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivo ou legislativo de um país, mas não com um juiz, o que deve manter a aparência de todas as suas ações são ditadas pela lei. É claro que um país para conversar com outro é somente com quem foi eleito, não com quem é nomeado, que está sentado ali, por acaso está sentado ali, sem fazer o menor esforço, sem dar valor sequer de estar sentado naquela cadeira. Assim, e continua firme a reportagem do Jornal da Cidade. Assim nos encontramos em um beco sem saída.
O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Se alguém conhecer um precedente na história humana em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de uma nação, por favor, avise-me. Queremos restaurar a nossa amizade histórica com a grande nação que é o Brasil. Olha, gente, é muito difícil da gente entender até o que realmente está acontecendo com o nosso país. É lamentável, é uma situação muito difícil. A gente, quando olha, que a gente vê ali sentado na cadeira de um tribunal superior eleitoral, ou então num STF, um homem cujo seu nome está entre aqueles nomes mais corruptos, criminosos, estupradores de crianças. Olha, é um absurdo um homem desse continuar sentado numa cadeira dirigindo um país como o Brasil. Não dá para entender, não dá. É um absurdo a gente ver aquelas autoridades, os outros ministros, Barroso, enfim, aquela cambada que está lá no Supremo Tribunal Federal, vendo o Alexandre fazer das suas, colocando o Brasil num patamar inferior a todos os países do mundo. Um homem que está na lei magnística, um homem que está entre os piores homens do mundo. Um ministro ainda tem a cara, a ousadia de sentar. Olha, se aquela sujeira naquela cadeira pode prevalecer, todos ali é porque são sujos mesmo, viu? Ali, tanto Gilmar Mendes, Fachin, Barroso, é todo mundo, todo mundo. Tá vendo, tá sentindo, vendo que o homem já está entre os piores homens bandidos do mundo. O homem está lá no meio, mas ele está sentado na cadeira do Tribunal de Justiça do Brasil. E os ministros aceitam calado um bando de covardes. Isso sim que eles são. Tanto eles quanto os presidentes do Senado e os senadores que ainda não se inscreveram, porque tem mais processo pendurado do que possa e pensa a nossa vã filosofia. Eu sou o Alvarenga, esse é o Viva Notícia. Fiquem todos com Deus e até mais.